Olá, meu querido Arctuber, bem-vindo a mais uma produção aqui na Escala Humana. Que bom ter você aqui visitando a nossa casa nesta manhã de gravação aqui. Esse programa está indo ao ar na semana que vem e essa sexta-feira é uma sexta-feira de chuva, infelizmente, de novo aqui em Porto Alegre. E a gente está retomando aos poucos os nossos trabalhos aqui, os nossos apresentadores voltando. E hoje é a vez do nosso querido João Lacerda para comandar mais um bate-papo planejado com o oferecimento da Simoneto Grupo Duarte. Já tô com o João aqui. E aí, João, bom dia. Fala aí, Alexandre, satisfação estar de volta aí depois de mais de 2 meses, Dois né? meses, Dois né, João? meses, cara, ausentes aí no início por conta das minhas férias, merecidas, diga-se de passagem. Ah, ó. E depois por toda a situação aí trágica, triste, né, delicada que a gente vem enfrentando, né? Cara, tu passou, que eu te acompanho, a gente é amigo, conversa e tal. Sim. Acho que tu passou vários dramas, né, de várias ordens. Vamos falar um pouquinho disso, porque eu acho que muita gente vai se identificar. Por exemplo, tu tava com uma viagem programada, que era uma viagem, pô, sensacional, né? Sensacional. E aí, no meio dessa viagem, acontece toda a tragédia aqui no Rio Grande do Sul e tu tem que lidar com isso daí, essa questão, pô, eu tô aqui me divertindo, mas ao mesmo tempo tenho os meus amigos, tenho os meus parentes que estão passando. Como é que se lida com isso, né? E além das perdas, que eu também sei que tu também tiveste, pessoais, né, aqui Sim. no Rio Grande do Sul. Sim, cara, na verdade, esse drama na minha vida, na verdade, começa um pouco antes, né? Porque eu acabei sendo afetado mais diretamente nas enchentes passadas, né? Uhum, Então nessa eu acabei por estar me mudando, né? Então boa parte dos meus pertences já estavam num local mais seguro, né? uhum, Mas em janeiro, quando teve os grandes temporais aqui, também em Porto Alegre, foi afetado ali sim, né? Entrou água na minha casa, né? Já te comentei bastante sobre essa situação. E em junho do ano passado, também coincidentemente, eu estava de férias, eu estava em Portugal uhum, e quando fiquei sabendo, o síndico do condomínio mostrando que teve uma enchente também, né? Teve a rua, ela acabou tendo um vazão de água muito grande e o apartamento era térreo, né? E acabou entrando, mas mais sutil, né? Agora, uhum, janeiro desse ano, eu acabei tendo que sair de casa, né? Fui em apartamentos de amigos nossos. uhum. E foi uma situação que não deu tanta repercussão porque o número de pessoas afetadas foi muito menor, né? Sim. Então, o que acontece? A gente teve muito que se recuperar ali dentro da nossa possibilidade, né? E tocar a vida, né? Só que nada se compara ao que aconteceu dessa vez, né? Nada, Entendeu? nada. Porque agora foi uma situação em massa, né? Que ela compreende, assim, ela afeta todo mundo, né? Quem foi diretamente tocado pelas águas, né? Mas também quem não foi, porque ele afeta o povo como um todo, né? Claro. Então ninguém estava bem, né? Então eu estava de férias de novo, já decidi que eu não vou mais tirar férias, É, eu porque acho que alguma coisa, sempre que eu alguma coisa saio, vai alguma coisa acontecer. acontece, né? Naquele 11 de Mas setembro, tu tava onde? não Não tem tive nada a nada a ver com ver com isso. isso. Parece que o Celso Portiolli teve, né? Mas eu não. Mas o que aconteceu? A gente tinha um compromisso de trabalho, na verdade, na Itália, no Salone del Mobile, né? Uhum, Que é um salão uhum, muito importante aí na parte de sim. mobiliário, de ambientes, né? De interiores. E aqui que era a ideia, né? A gente ir pra lá, até a nossa o nosso primeiro programa depois da minha volta das férias deveria ser falar sobre o Salão de Exato, Milão, né? exato, Mas esse barco exato. já passou, mas quero abreviar que realmente foi assim um salão impressionante, né? Sim. Acho que a cidade Eu para, né? Cara, A cidade vive é aquilo, né? inacreditável, né? Porque tu tem o salão no pavilhão central, que é um pavilhão Aham. enorme, né? Mas aí tu tem os bairros, né? Uhum. O Brera, lá, por exemplo, em Milão, tu tem os bairros que eles também param, porque eles são bairros que vivem do design, vivem Sim. dessa questão do mobiliário, da arte e tudo mais, né? Então, pra mim, foi uma experiência fantástica, né? Quero muito poder repetir. E também nos deu aquela tranquilidade de ver que a gente estava no caminho certo. Isso é Uhum. muito legal. Acho que Uhum. foi assim o grande ganho da viagem Uhum. foi a gente justamente confirmar a expectativa de que a gente estava com um posicionamento legal, com que está sendo as boas práticas que estão sendo executadas na Europa, que a gente está justamente reproduzindo aqui da forma correta, né? E sim, a gente olhou tanto a parte de criação, a parte de acabamento, eu ouso afirmar, inclusive, que aqui
não só na Simoneto, mas no mercado brasileiro, um acabamento nosso muito superior. Tem coisas assim, que a gente nota que o mercado europeu não se importa e do Brasil tem um certo preciosismo, né? Por exemplo, pré-furações, né, no móvel, furação aparente, é uma coisa que estava exposto na mostra. Ah, é? Aqui, se tu fizer um gabarito, né, de pré-furações ali e escolher uma delas e deixar todas as outras aparentes, meu Deus do céu, o cliente manda recolher todo o móvel, né? Então a gente viu que a gente está com excelentes práticas, né? Tanto a questão industrial, né, que é muito bem alinhada, quanto a questão comercial, né? Os nossos designers na ponta estão utilizando os elementos, né, que realmente compreendem o que tem de mais moderno aí no mercado europeu, né? Isso passa muito pelo minimalismo, né? São ambientes mais sofisticados, né? Com cores mais neutras, mais sóbrias, né? E claro, eu sempre falo, né? É muito legal a gente ver aquilo que acontece na Itália, mas a gente tem que ter aquele tempero brasileiro, né? Sim. Então, assim, não é para copiar, é para se inspirar, né? Porque o brasileiro, ele tem uma coisa diferente. A gente gosta das roupas mais claras, mais coloridas. A gente tem uma personalidade mais acolhedora, né? Mais próxima ao europeu, ele, em geral, ele não tem isso, né? Eu falo que quando a gente acorda de manhã, a gente é acordado pelo som dos periquitos, né? O som dos passarinhos, exatamente, né? O europeu, em geral, ele é acordado pelo som dos corvos, né? Então, a quantidade de corvo lá é muito grande, né? Que é um pássaro, eu faço essa analogia, né? E é verdade, né? Então, assim, é um continente mais sóbrio, né? Então eu sempre falo assim, pô, é difícil tu ver uma caturrita, né? Ou um periquito aqui, a gente às vezes é até incomodado. A gravação às vezes é capaz de ser aí ter uma interferência aí de um passarinho e tal. Então a gente é um povo mais vibrante por própria natureza, né? Na Europa não é assim. Então eu sempre falo que, olha, a gente viu isso lá, mas não é para copiar, não. Vamos ouvir o nosso cliente e vamos fazer também do nosso jeito, né? Mas quando tu chega lá, por exemplo, tu falou ali da questão da sinalização, de estar no caminho certo, né? Quando tu chega lá, tu percebe isso daí, ok, estamos no caminho certo. Mas também uma mostra dessa te dá um fôlego nesse sentido, olha, estamos no caminho certo, porque ela acontece de dois anos, né? Sim, ela tem uma edição anual, mas ela muda o foco, né? Então, desse ano foi a cozinha, né? Então, não é todos os anos que tu tem foco a cozinha, por exemplo, né? Então, a gente foi no ano certo, que é o nosso carro-chefe, né? Então, tipo, tu vê que, olha, estamos no caminho certo, vamos continuar por aqui. Ela dá essa sinalização também? Sim, ela dá essa sinalização e ela nos dá essa referência para a gente tranquilizar o cliente também, Exato. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que o mercado europeu, ele consome na proporção de 50% a 70% o MDP, né? E aqui no Brasil o MDP é uma grande polêmica, né? Então, até 50% é pouco, né? O mercado de 60% a 70% na Europa é o mercado consumidor de MDP. E isso aparece em vários estudos, isso já era sabido, a gente, né, em treinamentos a gente já passa, né? A gente já faz esse trabalho educacional pro cliente, né? Mas é diferente tu pegar um estudo e mostrar pro cliente, ou tu chegar e falar pro teu cliente assim, ó, não, eu fui lá. Sim, eu vi. Eu fui lá, eu vi, né? Eu fui na maior mostra, né, de design do planeta e realmente tu só encontra MDP lá. Né? O cliente se sente mais seguro. Eu tava lá e aí eu mostro o vídeo, né? Então aqui tô eu pegando todos os painéis. Aí tem 50 amostras lá, 50 amostras todas de MDP, nenhuma de MDF. Então isso passa uma segurança muito grande, por quê, né? Porque o cliente ele precisa ter uma orientação, uma referência daquilo que funciona e que é confiável para ele não se arrepender da decisão depois, né? Sim. Então essa amostra ela trouxe essa vantagem competitiva muito grande da seguinte forma, olha, ninguém me contou, eu estava lá, então eu posso te assegurar que eu vi, realmente funciona assim, então tu fica tranquilo que essa decisão de projeto, essa decisão de material, essa decisão de textura, tu tá muito bem alinhado. Né? João, a gente falou da tua questão pessoal, né? Mas Sim. também eu sei que muitos colaboradores da Simoneto foram afetados, né? Sim. Severamente afetados, aliás, e eu vi as campanhas que vocês fizeram. Como é que vocês, enquanto empresa, têm lidado com isso no acolhimento desses colaboradores, cara? Pois é, cara, pra mim foi uma agonia muito grande, por quê? Porque aí acabou o Salão de Milão e eu emendei as minhas férias, né? Então continuei na Itália, fui lá dar aquela passeada e tal, conhecer algumas cidades. E aí o que aconteceu? Tava tudo certo, tá? A gente foi pra Florença, fomos pra Cinque Terre, e quando a gente tava voltando,
e a gente estava a caminho de Roma e Veneza, aí já começaram a ter algumas notícias de que ia ter um temporal, ia ter uma situação e tal, né? E a gente já tem aquele certo trauma ali, né? Porque como a gente passou por isso em janeiro, né? Disse, o que vai acontecer agora? Tomara que não seja Sim. nada e tal, né? E a gente achou que talvez fosse uma coisa, uma proporção muito parecida que foi em janeiro, que algumas pessoas, assim como nós, fossem afetadas, né? Mas não na proporção que tomou. Depois, quando a gente saiu de Veneza, a gente foi pra Eslovênia. Uhum. Cara, quando a gente estava na Eslovênia, a gente estava em Ljubljana, aí veio a notícia realmente de que a água estava tomando conta de tudo. Caramba, cara. E aí acabou a viagem, né? Acabou a Sim. viagem, porque como é que tu vai curtir alguma coisa, como é que tu vai turistar, fazer alguma coisa, sabendo que tu tem amigo, familiar, colega, numa situação terrível, né? Então, foram aqueles 2 dias, assim, de... Cara, uma depressão Agonia. muito grande, uma agonia muito grande e tal, né? Então, e aquele sentimento de assim, pô, cara, e eu aqui, sabe? E eu aqui Uhum. protegido, tu começa a te sentir mal, parece que tu faz parte do problema, né? Sim, Aquele sentimento de assim, meu sim. Deus, por que que eu não tô lá sofrendo isso também? Por que que eu não tô lá vivendo isso também e tentando Mas ajudar, né? acho que é um sentimento legítimo da gente, mas ao mesmo tempo ele não é Ah, e 100% lógico, né? É racional, né? lógico. Porque tu não tem como prever que isso iria acontecer, e nem Não, tampouco, impossível, né? né? Impossível. Mas o que acontece? Eu sei que se eu tivesse aqui, eu tivesse um amigo meu fora, eu ia dizer, cara, eu te entendo e tal, mas naturalmente a pessoa se sente mal, né? Eu me É. senti muito mal. E aí tu tem eu tenho aquele, geralmente eu tenho 1 ou 2 dias de letargia, né? Tipo Aham. assim, pá, não tem o que fazer, eu tô longe, Uhum. é, falta muito ainda pra eu voltar e não tem o que fazer. Fiquei 2 dias assim, né, cara? Um belo dia eu tenho algumas epifanias catárticas, assim, Ah, né? Geralmente eu durmo e às vezes no meio da noite é eu. isso. É isso, né? Começa a vir algumas ideias e aconteceu mais uma vez. E aí eu disse: não, peraí, eu tô longe, mas eu tenho contatos, eu tenho influência, eu conheço pessoas, as pessoas me Uhum. conhecem e eu tenho condição de, mesmo à distância, Movimentar fazer a isso. diferença, né? Como é que vamos fazer? Cara, criei um grupo com arquitetos, clientes, fornecedores, fábrica, lojistas. Eu criei um mega grupo, né? E expliquei a situação. Pessoal, olha só. Nós temos 3 colegas da Uhum. loja de Canoas, né? A loja de Canoas ficou fechada 2 semanas, né? Uhum. Não aconteceu nada com as lojas, graças a Deus, mas a loja em si fechou por falta de pessoal. E não tinha Sim. clima, né? Como é que tu Eu vai, acho que tem né? muito disso, né? Entendeu? Não Pensar adianta, em né? algo comercial no meio da. Não, agora vamos cumprir expediente aqui. Não faz Não, sentido, né? não. Eu acho isso imoral, né? Uhum. E aí o que aconteceu, né, Alexandre? Fiz esse apelo e até eu não sabia a força que teria esse apelo, né? Porque eu sei que muita gente ali já estava lidando com muitas frentes, né? E, cara, conseguimos fazer uma arrecadação Eu violenta, acompanhei, cara. entendeu? Foi uma coisa de Que legal. louco. Chegou uma hora que eu não conseguia mais dar conta de compartilhar nos stories as doações, assim, porque Sim. foi uma coletividade, assim, muito bonita, cara. E aí nós conseguimos ajudar efetivamente, que eu tinha um objetivo, eu disse, olha, talvez eu não consiga ter essa força se eu abrir muito o leque, né? Uhum. Então, eu vou ser mais uma pessoa pedindo uma doação genuína, né? Uhum. Uhum. Nos grupos e na rede social, porque eu sei que todo mundo está precisando. Mas eu vou usar a minha força e o meu relacionamento para ajudar de uma forma real, né? Uhum. Uhum. Focal e que realmente vai fazer a diferença, né? Sim. E aí conseguimos, arrecadamos quase 20 mil reais. E no fim das contas conseguimos ampliar o leque. Era para 3 famílias, né? Nós ampliamos, né? Porque Uhum. o pessoal chegou um momento, o pessoal disse, João, Tá legal. tá legal, tá legal. Tem outras pessoas precisando, eu posso, pode, tal. Sabe que isso eu reparei também muito, João? Tipo assim, essa solidariedade entre os Entre atingidos, os atingidos. né? Não é só quem não foi atingido e entre os atingidos, muita gente que chegou ouvindo isso. Eu sempre falo, sou um privilegiado que não tive perda nenhuma, nem pessoal, nem profissional, mas de pessoas perto de mim sim, né? Mas eu não. Mas muitas histórias de gente assim, meu, tá bom, vai ajudar Uhum. agora quem tá pior, numa situação pior do que eu. Acho que isso também demonstra o quanto a gente é solidário, né? Cara, sem dúvida. Quem questiona a resiliência do povo gaúcho é um iludido, é um ingênuo, né? Porque essa tragédia ela mostrou,
né, a nossa capacidade de solidariedade, de ajuda, de cooperação, né? Uhum. E diante de uma tragédia que não foi pouco, cara. Isso aí foi matéria no mundo todo, No né? mundo No todo. mundo todo, né? Personalidades do mundo todo também, né? Exatamente, cara. Então, assim, houve uma comoção, e até porque é o seguinte, né? O gaúcho é um povo conhecido no Brasil como um povo muito trabalhador, um povo muito sério, um povo, né? E, cara, a gente vê ajuda, assim, do mundo todo, né? Mas dos nossos vizinhos, Santa Catarina, por exemplo, o Uruguai, né? O Até Uruguai, né, cara? argentinos. Argentinos, né, cara? Então, foi muito legal, né? Agora, voltando à questão do que a gente fez, né? Então, essa foi a primeira ação, tipo assim, olha, precisamos ajudar nossos colegas, né? Conseguimos ajudar nossos colegas, depois estendemos para mais familiares, porque nossos colegas disseram, cara, vocês já ajudaram demais, né? Então, isso foi muito positivo, e a partir disso, o que a gente começou a criar? A abertura, né, das lojas, a gente flexibilizou o máximo que pôde, né? E, ao mesmo tempo, começamos a pensar em formas de criar subsídios, né, para a reconstrução, que a gente sabia que ia ser o próximo passo, né? Pois é, tu sabe que uma coisa que me chamou a atenção, acho que agora nesse nosso bate-papo é uma boa oportunidade de falar. Eu acompanho os movimentos da Simoneto pelo Instagram, principalmente, né? Uhum. E eu notei assim que houve um certo recolhimento, né? Após um período ali, um recolhimento da Simoneto, e depois veio com uma campanha, Isso. né? Para ajudar as pessoas de uma forma mais ampla, saindo das suas quatro paredes ali, né? Atingindo o público, que é uma campanha que eu acredito que ainda esteja funcionando, esteja sendo efetivada. Mas me chamou a atenção esse hiato, né? Uhum. Por que houve esse hiato, João? Porque eu vi que assim muitas empresas de bate-pronto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Sim. E a Simoneto se recolheu e depois vem com uma. Qual foi o pensamento de vocês nesse sentido? Sim. Essa foi uma decisão muito difícil de tomar. Por quê, Uhum, né? Porque metade do nosso negócio ele está sustentado e baseado pela nossa comunicação na internet, na uhum, rede social, né? Então era uma decisão amarga que a gente ia tomar e tomamos, né? Eu tomei a decisão da gente fazer o quê? Retirar todo o investimento de rede social, uhum, retirar qualquer tipo de campanha da rede social, uhum. enquanto a gente não tivesse uma campanha real para apresentar. Tá? Entendi. Por quê? Porque eu considerei imoral fazer qualquer campanha, qualquer propaganda Uhum, com pessoas simplesmente debaixo d'água que perderam tudo. Então, uhum, essa foi a primeira coisa que eu percebi. Tá? uhum. Olha, não tem como eu dizer para um cliente, né, que é justamente o nosso bordão, que vem realizar seu sonho, né? De que sonho nós estamos falando se a pessoa não tem nem a moradia, né? Ou se conhece alguém que não tem moradia. Enfim, todo mundo foi diretamente ou indiretamente afetado, né? Uhum. Então nós tomamos uma decisão difícil. A gente fez a contrapartida do que o mercado naturalmente fazia, e eu gosto de tomar muitas vezes o caminho mais difícil, né? Tem uma passagem de Mateus que fala, né? Que Uhum. não escolha a porta larga nem um caminho espaçoso, porque esse é o caminho da perdição, né? Escolhe a porta estreita, né? Uhum. Então, assim, o que a gente percebeu nesse mercado, né, Alexandre? Nós percebemos que competidores, né, que a gente julgava competidores, inclusive sérios, né, fazendo as mesmas campanhas que sempre fizeram, Uhum. utilizando a tragédia, né, como um elemento de atração, Mas, tipo assim, só né, mudando o título da só mudando o campanha, título da campanha e e mantendo os utilizando, números. utilizando a tragédia e os números, né? Nem aquele jogo de números, né? Sim, que às Para a vezes pessoa pensar, pelo menos ela está sendo fazer as enganada, né? contas ali, Fazer as né? contas e ver se vale a pena. Uhum. Não, foi realmente. Eu achei descarado, eu achei Uhum. insensível, eu achei imoral. Imoral. E eu falei: não, eu não vou fazer isso, tá? Uhum. Não é do meu perfil. Uhum. Então, esse é o momento da gente se resignar. E nos resignamos. Uhum. E nós só voltamos, né, a comunicar depois que nós conseguimos uma campanha real. Uhum. Porque o que acontece? Uma campanha real dessa, ela envolve o quê? Articulação, ela envolve negociações. Sim. É impossível, no meio da tragédia, tu ter uma condição especial. Por quê? Porque o Sim. modelo burocrático, ele impede que tu tome decisões assim tão rápidas, Lógico. né? Então, se Até, desculpa te cortar, até Não, mesmo claro. porque muitas vezes tu está tratando com pessoas de outros estados, né? Uhum, Que não estão vivendo essa realidade, e aí tem que partir para uma negociação, né? sem Não é dúvida, da né? noite pro dia. Sem dúvida. Então, nós conseguimos fazer, foram diversas reuniões com a fábrica, e a Uhum. fábrica, fica o meu agradecimento aqui, profissional e pessoal, pela acolhida, Uhum. entendeu? Que entregou uma condição real.
e que inclusive trouxe um nicho de mercado de clientes que habitualmente eles não comprariam com a gente, né? Mas puderam justamente a reconstruir a sua vida tendo a Simoneta como um parceiro. Eu acho que foi o que eu percebi, né, essa questão, eu não tinha me passado isso pela cabeça, né, só pensei mais a questão, estão se organizando, foram afetados, né, até, aliás, deixa eu te perguntar, qual a unidade de Canoas foi afetada, ou nenhuma, como é que foi isso para vocês? Graças a Deus não tivemos nenhuma das 3 lojas que teve a água invadida pela água, né? E o nosso depósito também não. A gente tem uma mureta, né? Ele é um declive, né? Onde é o depósito. Então na parte de trás ali a gente tem um muro de 1 metro, né? Ele bateu ali 80 centímetros, mas não passou disso, né? Como precaução, todos os materiais que estavam acondicionados foram subidos para o 2º andar do pavilhão. De qualquer forma estaria protegido, né? Mas não aconteceu, o pior não aconteceu. E mesmo assim, né? Se tinha alguém que tinha condição de estar lançando uma campanha qualquer para rebanhar clientes, seríamos nós, né? Que não fomos afetados. Pois é. Né? Mas eu disse, não foi uma questão justamente ética, viu, Alexandre? Não foi uma questão comercial. Eu disse, eu não vou aceitar as pessoas, e eu que faço os comerciais da empresa, né? Eu não vou colocar principalmente a minha imagem para estar trazendo cliente para dentro da loja num momento de dor, de trauma, né? Sim, sim. Eu acho que é bem essa palavra, é um momento de trauma que vai ficar, já dizem, né? Que nós estamos surgindo uma nova fobia, que é a fobia da previsão do tempo. Sim. Né? Esses dramas, eu acho que eles foram muito fortes e isso vai se perdurar por muito tempo. Né? E eu não sei como vocês enxergam isso lá na Simoneto, mas ontem a gente fez um programa aqui sobre voluntariado, né? E isso é algo que ao longo do tempo se perde, né, João? Porque houve um momento do ápice dessa tragédia toda, que houve uma comoção nacional, né? Alguns internacionais, mas mais nacional e local. Só que isso, o tempo ele vai amenizando esse sentimento, né, dessa generosidade, porque as pessoas retomam suas vidas, né, as pessoas passam a viver outros dramas pessoais ou sociais. Então, manter esse pique, manter essa atenção, né, eu acho que é primordial para que esses traumas, essas dores sejam amenizadas aí durante muito tempo também, né? Sim, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, que é o seguinte, né, Alexandre? Depois que deixa de virar notícia, depois que a notícia esfria, né, o apoio também deixa de vir, né? Então a gente é um país continental, mais de 200 milhões de pessoas. Então o que não falta é tragédia para ter cobertura. Né? E se tu analisar, né, toda a cobertura de imprensa, e não é uma crítica, mas é um fato, né? Sim. Ela pula de tragédia em tragédia, porque o volume de informação para um país desse tamanho, ele é enorme, né? Imagina, se o Rio Grande do Sul fosse um país, né, teria, né, a quantidade do país afetado ali, né? A notícia estaria quente todos os dias, porque a gente ainda está nessa situação, né? Mas conforme a coisa vai esfriando, né, a orientação aí até do próprio país e do mundo vai ser direcionada para outras tragédias. A gente está vendo aí outros países também que estão sofrendo com inundações, né? Agora começam a vir, né? O próprio algoritmo, né, dos aplicativos que a gente acessa começa a jogar para nós, né, os assuntos semelhantes, né? Então isso é uma preocupação muito grande. Por quê, né? Porque isso impacta na recuperação no médio prazo, né? Isso preocupa de como é que o mercado vai se comportar em relação a isso. Porque hoje, o que eu posso falar para ti? Hoje a gente está vivendo uma demanda reprimida que as pessoas estão nos procurando, né? Justamente para reconstruir as suas casas, né? Sim. A gente fez uma campanha de subsídio, que foi um sucesso, né? Que não falei aqui para ti que foi uma campanha real. Enquanto a gente não tivesse uma campanha real, não iria para o ar. Então nós comunicamos essa campanha e acabamos tirando do ar, porque agora já foram 2 fases, né, de subsídio, e realmente a gente conseguiu já atender uma população que a gente consegue ter braço justamente para atender, né? E daqui para frente a gente fica observando para ver o que vai acontecer, porque realmente é uma demanda muito grande, mas a gente corre risco de algumas questões, né? A gente corre o risco da economia não circular, né? A gente corre o risco de uma escassez,
né? Então, assim, muitas pessoas vão precisar repor muitas coisas nas suas casas, né? E o mercado está preparado para isso? Isso é uma pergunta, né, uma que pergunta que precisa tem que ser ser respondida, né? O mercado, quando a gente pensa, a gente está falando não só o fornecedor da matéria-prima, né? Mas também a própria relação do órgão público com as empresas, né? Eu não sei, talvez tu possa trazer essa informação, mas eu não vejo assim um grande projeto de recuperação nacional, né, voltado para o Rio Grande do Sul, de fomento assim a médio e longo prazo, de dar fôlego para essas empresas que continuam, né, trabalhando e produzindo, porque a economia, não obstante toda essa tragédia, nós temos que continuar, porque pior seria se a gente não continuasse, né? Mas também são empresas que precisam ter esse apoio, porque senão sucumbem no meio da burocracia, no meio de impostos, na falta de planejamento maior, né? Cara, isso entra numa seara política que no país da polarização ela é sempre muito perigosa a gente tratar, mas azar. Agora já vamos olhar os pezinhos aí, né? Mas o que eu penso, né, cara? A gente tem uma política de eleição no país, né? Entendeu? A política não é de Estado, a política é de eleição, entendeu? Então, isso é em todas as esferas, né? Então, na esfera municipal, estadual, federativa, da União, né? Cara, o projeto de qualquer governo hoje é a reeleição, né? É a reeleição, né? O próprio governador aqui cometeu algumas gafes aí, né? Algumas entregou a estratégia, que nem a gente fala, né? Nos negócios, ele entregou a estratégia, né? Quando ele falou que tinha que parar com a doação, porque senão ia atrapalhar o comércio local, né? Mas na verdade é o seguinte, a priori tudo isso era dever do Estado, né? E aí pois né? O que a gente faz? Esse é o contrato social, né? Que o Rousseau falava lá atrás. Na verdade, tudo delega ao Estado, né? Para que resolva questões que tu, como indivíduo, né? Ou até o próprio povo, pelo povo não consegue, né? E na verdade na minha opinião, foi um show de ineficiência, né? Que a gente já sabia, né, que existia, mas por uma tragédia desse tamanho ele fica ainda mais evidente, né? Então o que eu acho? Eu acho que temos empresas, indústrias fechando no estado. Teve uma indústria agora de Canoas ali do ramo alimentício, uma marca de 60 anos, né, que foi afetada, já estava em recuperação judicial, a Pavioli. Pavioli, né? Pavioli. Foi a Pavioli. Pavioli entrou em falência, né? E aí o que acontece? A Pavioli não é produtora claro, massas, mas aquela marca, eu vi esses dias Salgadinho. Eu não sei se a marca Pastelina é deles, né? Mas também foi outra, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, onde é que está o plano de recuperação dessas empresas? Pois é. Entendeu? Porque quando eu vou fazer minha crítica, agora eu vou denunciar meu lado progressista e nacional desenvolvimentista, né? Vamos lá. Mas se fosse um banco, Alexandre? E se fosse uma montadora de carro? Exatamente, entendeu? Então, assim, aí se fosse um banco, aí temos que salvar os bancos, né? Então já vimos isso no passado, né? Então, assim, por que as empresas locais, né, que têm tradição, enfim... Pois é aí que eu me refiro, entendeu? Porque, assim, a gente tem esses grandes expoentes, mas a economia é feita pelo pequeno e médio. Sem dúvida. Que foram os atingidos. E são os empregadores, né? São os empregadores. Né? Pega uma empresa de médio para grande porte, a maioria no estado. Sim. A médio porte, pequeno empreendedor. Cadê um grande plano de recuperação disso daí? Sim. Mas daí quando eu falo assim, olha, que seja divulgado, amplamente divulgado, que todos saibam. Eu fico com muito medo porque muitas empresas fecharam durante esse processo e eu não sei se vão ter fôlego para continuar, cara. Acho que não, isso afeta gravemente os negócios. Falando para o nosso negócio aqui, é uma preocupação muito grande. Por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa e teve a empresa afetada pela água e teve a casa dele afetada pela água. Enquanto ele não resolver a questão da empresa dele, ele não traz nada para casa dele. Exato. Entendeu? Exato. E aí vão falar, pois mas essa foi uma tragédia que atingiu os ricos também, né? Todas as classes e tudo mais, né? Em menor proporção, isso acaba atingindo, mas todo mundo tem o seu lastro de reconstrução, né? Então, assim, é difícil tu encontrar nesse meio. É que a gente tem uma confusão muito grande da palavra rico, né? Então é o seguinte, na verdade, o que a gente chama de rico, né? Se a gente vê uma escala o bilionário e o rico, na verdade o rico está mais próximo da linha do pobre
da linha de pobreza do que do bilionário, Sim. né? Entendeu? Então é o seguinte, então nesse momento, guardadas as proporções, e é uma camada da sociedade que consome e movimenta muito, todo mundo tem que ter um olhar, né, do Estado para que haja justamente essa recuperação. E eu acho que é muito lento, eu acho que não funciona, e isso gera um precedente perigoso, que é o quê? As pessoas rasgarem um contrato social. Né? Quer dizer o seguinte, Sim. olha, é o povo pelo povo, né? Já está tendo um movimento em relação a isso, o Estado não me atende e nós não precisamos deles, né? Então, um exemplo muito grande é os jipeiros, né? Que fizeram um trabalho sensacional, Sim. né? Então, isso deu uma demonstração da agilidade da sociedade civil, né? Da iniciativa da sociedade civil. Não que o governo não tenha colocado um trabalho maravilhoso dos bombeiros, né? Que a União não tenha mandado reforço e tudo mais. Não estou questionando isso, né? Eu só estou falando que abre um precedente perigoso, sabe por quê? Porque em todo país que hoje está se desenvolvendo muito, ele tem um Estado forte, a gente gostando da palavra Estado ou não. Sim. Né? Então, assim, os Estados Unidos vai para a guerra para proteger as empresas privadas de petróleo. Vai à guerra, né? Ele constrói empresas estatais de tecnologias com fachada para uso militar e depois entrega para iniciativa privada. Então, assim, a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, a gente pega a Samsung, Hyundai, todas essas marcas, teve um aporte massivo do Estado. Sim. Né? A China nem se fala, mas é um outro modelo aí que é um modelo mais questionável, não vou entrar no mérito, né? Então, assim, a gente adotar, se a gente não pode contar com o Estado e a gente vai deixar o Estado de lado, né? Qual é o modelo que a gente vai adotar? É um modelo anárquico? Qual é o modelo que a gente vai fazer? Ou a gente precisa, né, ter uma força da sociedade civil para começar a prestar atenção nas eleições municipais, nas eleições estaduais, né? Na Câmara de Deputados também, porque o brasileiro tem um foco muito de debater política somente na esfera do executivo federal, né? Sim. É só o presidente, né? Mas tu não acha que isso vai mudar um pouco? Cara, eu torço que sim. Eu torço que sim também, entendeu? porque o que a gente viveu e está vivendo é algo tão próximo e está nos afetando tanto e houve tanta omissão de tantos políticos e decisões erradas. Eu torço também para que o povo preste atenção no local, porque a nossa bipolaridade não. A polarização. A minha bipolaridade é boa, né? A polarização, ela se dá muito no âmbito nacional. Sim, sim. Só que tem problemas que é no âmbito estadual e de prefeitura. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, a gente está agora próximo das eleições municipais, né? Quem é o teu candidato a vereador? Né? Que perguntinha aí, numa sexta-feira. Quem é o teu candidato a vereador, né? Mas cara, eu vou te falar assim, política é uma matéria que eu amo falar. Eu amo falar, e a culpa é toda tua agora, porque tu puxou esse cordãozinho agora não adianta, né? Mas é a pura verdade, né? Mas sabe o que eu ouvi esses dias? Se a gente não tomar conta da política e cobrar dos bons políticos, porque do mal tu não adianta cobrar. Sim, não adianta nada. A política é tomada pelos homens maus. Sim, sim, sim. E ela é tomada pelos homens maus pela omissão dos homens bons. Sim. Então quando tu diz assim, eu não quero me envolver com política, isso não é pra mim, é tudo uma sujeira. Cara, tu tá passando um recibo pros caras fazer o que eles bem entender. Exatamente. Tu gostando ou não, tudo passa pela política. Passa pela política. Entendeu? Então, assim, tudo passa pela política. E o que eu tô falando, eu falo isso com muita tranquilidade, que são feitas pesquisas, inclusive, né, que fazem a seguinte pergunta para as pessoas. Alexandre, você acha que saúde é uma questão do indivíduo ou uma questão do Estado? Né? A grande maioria fala que é uma questão do Estado, é uma política pública, né? Segurança é uma política individual, vamos acabar com a polícia e todo mundo se arma, né? E voltamos para o Velho Oeste, né? Ou é uma política pública? É uma política pública. A educação, tu acredita que é uma política né? Ou mantém só as escolas particulares, ou é uma política pública, né? Que tem que ser forçada. Não, Deus o livre. A educação tem que ser o Estado, tem que ser cada vez mais forte. Então existe uma pesquisa que fala que todos esses elementos básicos, né? É a competência do Estado. E o Estado passa pela política, Alexandre. O Estado é política. Entendeu? Né? O Estado passa pela política. Todos esses assuntos que impactam direto na nossa vida passa pela política. E aí o que acontece, né? A gente cresceu sendo educado de que política não se discute, né? Depois, eu acho que essa globalização e o acesso, né, à informação, isso se inverteu. Não, política se discute sim. Mas até então,
o que o brasileiro estava acostumado a discutir, que era permitido, que não tinha problema, porque religião tu não discute, política tu não discute, era futebol. Então hoje a gente discute política que nem a gente discutia futebol, porque é o que a gente sabia discutir. Né? Então hoje se discute a política com times, né? E não, o político ele tem que ser cobrado, né? Tu pode se identificar com um político, mas se tu votou nele, tu é o guardião dos valores daquele político. E se ele sair da linha, tu tem que ser o primeiro a cobrar e não o primeiro a relativizar ou a defender. Mas tu acha que os mecanismos de cobrança e de começar com cobrança são eficientes? Eu acho que nesse momento a sociedade civil ela demonstrou que quando ela quer se unir diante de um mal maior, né, ela consegue. Né? O que acontece é que muitas vezes a gente tende a reagir ao mal iminente, né? Então, assim, a casa de todas as pessoas foi tomada pela água, então as pessoas sabem exatamente o que tem que fazer, né? Agora, aquele que entra no campo das ideias, na esfera ideológica, né, ele é um pouco mais difícil de tu identificar o que precisa ser combatido. Nisso, eu acho que a sociedade civil ela falha gravemente, né? Tem uma frase, acho que é do Rousseau também, né? Que diz que o povo não quer mal, né? Mas constantemente ele é enganado. Né? Então eu acho que hoje, por conta o legislativo, né? Que Rui Barbosa já falava que era o poder que mais faltava à República, né? Ele vem faltando, né? A própria mídia, a própria imprensa, né? Hoje ela está setorizada. Né? Ela está fragmentada, setorizada e defende seus próprios interesses, né? Então, imagina, provavelmente essas declarações que eu estou fazendo aqui, talvez numa outra rádio eu seria cerceado, se não tiver uma orientação, se eu não tiver a mesma orientação da rádio. Né? Então, se é uma rádio com viés político, então como é que pode? Só para te avisar que o programa está sendo gravado, mas vai ter edição depois. Tem problema, cara, manda os cortes censurados para mim, por favor. Tem uma outra afirmação que diz, cara, que as pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas, é triste, mas é verdade, né? As pessoas preferem uma doce ilusão, do que a verdade inconveniente que o Al Gore falava, né? A verdade ela é sempre inconveniente, né? Então as pessoas não querem. Então fica esse partidarismo, né? Esse debate ideológico de esquerda e de direita que eu nunca vi. Tu começa a analisar a ciência política, né, e tal, tu não vê uma esquerda e uma direita tão mal versada que nem é no Brasil, né? Sim. Então, porque o cara é esquerdista, a esquerda não dá lucro para banco. Esquerda não dá lucro para banco. Então, assim, a gente vive num país que dá maior lucro para banco, seja a esquerda ou a direita. Entendeu? O modelo econômico ele é basicamente o mesmo. Mudam as figuras políticas, né? E o modelo econômico é o mesmo, que é o quê? Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação e agora autonomia do Banco Central. Mas tu não acha que essa definição de esquerda... O presidente do Banco Central é o mesmo do Lula e do Bolsonaro. É o mesmo. Mas tu não acha que essa definição de esquerda e direita está muito mais ligada a uma paixão quase futebolística do que uma racionalidade mesmo do que é uma esquerda e uma direita? Sem dúvida, eu vejo que é essa necessidade do brasileiro do pertencimento. Pertencimento. Eu sou tal, porque eu falei, eu sou progressista, trabalhista, nacional, desenvolvimentista. Eu sei exatamente o que é isso. Um título de nobreza política. Mas o que eu vejo? Eu vejo que o país ele vai crescer e se desenvolver através do trabalho. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Não é particularmente nem de esquerda nem de direita, né? Sim. Né? Agora, o que eu vejo no Brasil são as coisas confundidas por conta das pautas identitárias. Né? Que é justamente aquilo que choca, né? Os costumes, né? O conservadorismo e tal. Então, se tu tem uma visão, né? de um determinado assunto, né? De uma pauta identitária, aí tu cai mais para a esquerda ou mais para a direita, né? Mas é engraçado, né? A gente vê as pessoas se agredindo muitas vezes em debate, né? Um chamando o outro de comunista, outro chamando de não sei o que fascista e tal. Cara, isso aí é os ataques que a gente via, né? Nas torcidas de futebol, né, cara? Então, eu acho que o brasileiro precisa amadurecer o debate para que a sociedade civil possa fazer as cobranças, né? Que tu me perguntou se elas hoje são pertinentes. Não são porque enquanto não houver essa coesão e a polarização, viu, Alexandre, que a gente tem no Brasil hoje, ela não é ao acaso, tá? Ela é estudada, ela produz frutos, né? Ela produz frutos e eu até ouso pensar que ela beneficia a grande política. Sim, sem dúvida. Tá? Como se jogasse para nós aqui embaixo temas, penduricalhos políticos, né, sociais, que são, obviamente, tem ali no cerne a sua importância,
mas que frente a assuntos muito mais de interesse nacional são penduricalhos, né? Sim. Só que a gente é induzido, essa é a minha, né, o meu olhar, a debater isso daí, a pensar nisso daí, quando coisas maiores estão acontecendo, e tanto esquerda e direita se fundem nesse momento e joga para a torcida aquilo que eles querem que a gente perca o tempo debatendo, não vai chegar a lugar nenhum. Como tu falasse, a gente teve uma prova cabal de que o povo, frente a algo, como tu falou, urgente, se une. Eu lembro muito, metade dessa tragédia toda, se eu não me engano, era o prefeito de Bento Gonçalves, cara. Que também é público, mas enfim, ele estava lá e parece cair de uma ponte, Bento Gonçalves. Ele disse: não vamos esperar o Estado, não vamos esperar o governo, a comunidade vai fazer, é muita burocracia, a gente não pode ficar... Foi Nova Roma, não foi? Eu acho que não foi Nova Roma. Nós não vamos esperar, a comunidade vai se unir, isso ele falando numa entrevista na RBS, sabe? Então, eu penso, cara, a gente não sabe ainda, talvez agora deu uma esboçada da força que tem a união do povo. Sem dúvida. Sabe? No momento que a gente se tornar consciente, que eu acho que esse momento também não vai acontecer, tá? Porque a gente não tem essa educação, mas no momento que houvesse essa oportunidade de se tornar consciente do poder, que vai muito além do voto, vai muito além do voto, que para mim também o voto, se não tem mecanismo de cobrança e de fiscalização dos agentes públicos, né, incluindo aí políticos, o voto para mim, cara, sinceramente, eu tenho uma opinião de que, sabe, porque muita gente, tu vota num personagem, às vezes. Sem dúvida. Mas o que isso passa por onde? Isso passa por um plano, né, de descrença. Né? Um plano de descrença para justamente gerar esse sentimento, né? De que acontece, existem dois personagens geralmente polarizados, que já é um produto, né, desse trabalho, e tu coloca esses dois personagens ali e aí tu tem que tapar muitas vezes o nariz para escolher entre um e outro, né? Porque é o que tem e a maioria, né, a massa já está contaminada por esse debate que ele é ilusório, assim, né? Então, assim, cara, quando o Collor foi eleito, né? Dá uma olhada no plantel de candidatos. Não vamos falar dos candidatos de hoje em dia, né? Mas quando o Collor foi eleito, olha 1990, né? Cara, o plantel de políticos de alta formação, políticos que fizeram nós tínhamos ali, tínhamos o Brizola naquela época. Nós tínhamos o Brizola, nós tínhamos o Afife. Nós tínhamos o que acabou, Ulisses, Dr. Ulisses, entendeu? Que teve uma votação pífia, entendeu? Pífia, o próprio Brizola, né? O próprio Brizola. Né? O Brizola se exilou no Uruguai, depois na velhice, amargurado com o país, né? Sim. Então, assim, e com Lula, inclusive, porque ele, lá nas eleições, né, ele abriu a mão, muitas vezes, de avançar na candidatura em troca da eleição do Lula, né? Mas dá uma olhada, vamos estudar a história, olha o plantel que nós tínhamos e o que acontece, cara? A mídia... Voltamos no produto de marketing. A mídia votou, exatamente, nós votamos um produto muito bem embalado pela mídia. Entendeu? E que agora não estou acompanhando tanto, mas até então era senador da República, né? Não sei se agora se tá, mas até bem pouco tempo atrás era senador da República, né? Então, assim, cara, isso passa pela descrença, isso passa pela polarização, e eu te digo que isso é um projeto, entendeu? É um projeto que a sociedade civil, ao invés de se degladiar e gerar os opostos, a gente tem que se unir, deixar as pautas identitárias um pouco de lado e focar no que é necessário. Porque pode analisar, tá passando uma reforma tributária. Pronto, no outro dia vai ter um debate sobre aborto. Ah, sim. Entendeu? Sempre tem uma cortina de fumaça, entendeu? Sim. Então, assim, as votações em 28 de dezembro. Entendeu? Então, assim, a coisa é muito draconiana, Alexandre. Entendeu? Eu lamento profundamente porque aqui é um desabafo como cidadão, né? Como um cidadão que tenta ser, pelo menos, um pouco politizado, tentar ver de outra forma, estando certo ou errado. Isso é uma opinião minha, né? Que eu não represento... nem esse momento representa a opinião que eu dou, mas tenho a liberdade, né, hoje para poder justamente falar, e acho que esse é o caminho que faz com que as empresas cresçam, os trabalhadores cresçam e o Estado volte a se desenvolver. Acho que sim, a gente tem que cobrar o Estado, cara. Eu também acho, cara, e eu acho que espero, né, torço para que a gente... É um movimento histórico, né?
Também não dá para pensar que isso aconteça da noite para o dia. Dentro da história, a gente sabe que a história é composta de décadas, mas, cara, eu espero que meus filhos e meus netos vejam um país onde o Estado é cobrado e é eficiente. Exatamente. Né? Tu vê exemplos internacionais onde o grau do imposto é altíssimo, mas as pessoas andam com segurança na rua, tem uma boa educação, o IDH é altíssimo também, não como o Brasil, que a gente, principalmente o pequeno, né, é sufocado por impostos. Sim. E sai na rua esburacada, não sabe se vai voltar com vida para casa de noite. Uma educação, né, em alguns lugares, falando em termos de Brasil, péssima. Sim. Né? Enfim. Mas, para complementar esse assunto, né, Xandão, é importante a gente ter uma clareza do seguinte, né? Todo político que está no poder é um brasileiro. Uhum. Não veio de Marte, não veio da Europa, não veio da Argentina, né? Ele é um brasileiro. Então, aquilo ali é a representação de uma maioria do que nós somos, né? É uma representação. Tu pode não concordar como indivíduo, né? Uhum. Mas a massa concorda, tá? Sim. Então, o que a gente tem que entender? Esse cara que tá ali no poder, que a gente não concorda, ele veio de algum lugar, né? Então, assim, por que eu tô tocando nesse ponto? Porque boa parte dos gaúchos também, na minha concepção, não se comportou da forma que deveria diante do tamanho da tragédia. E aqui eu não sou nenhum censor, não quero fazer nenhum tipo de moralismo ou me colocar numa posição superior nem nada disso, entendeu? Mas o que a gente notou? A gente notou que a subida de preço justamente no momento que as pessoas mais precisavam, né? A gente notou uma violência muito grande, né? A gente notou uma série de fatores e desvios, né? Nesse momento que mostra que a gente tem um problema dentro da sociedade, né? E que aquilo acaba repercutindo no Estado, né? Acaba se espelhando, né? Na forma com que o Estado com que o Estado age, né? Então, o que eu notei? Eu notei muita imoralidade, né? Sim. Muita insensibilidade, eu notei muita coisa assim, tipo, não, isso aí não me interessa. Se eu não fui afetado, né? A gente... eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, acho que também não é por aí. Eu penso assim, né, cara, e eu concordo contigo. Eu penso que, por exemplo, a morte não transforma ninguém em santo. É verdade. Né? Não transforma. Então, numa tragédia dessa, não dá para cravar e dizer assim, todos nós somos solidários. Não é. Não é. O homem é o lobo do homem. O homem é o né? lobo do homem, exatamente. O homem é o lobo do homem. Então, como diz o ditado que é cruel, e que é verdade, enquanto uns choram, outros vendem lenço de papel. Exatamente. Mas será que não dava para humanizar o caminho? Porque eu acho que a reconstrução, ela passa pelo comércio, ela passa pela economia, ela passa pela circulação, aí tu né? tá lidando com pessoas que às vezes têm o grau de moralidade tão baixo, como o exemplo que tu trouxeste, né? O cara só mudou o mote da campanha e permaneceu a mesma campanha e casos que aí a gente está saindo fora do ramo do mobiliário, casos que os caras aumentaram o preço. Sim, porque demanda, né, a lei da oferta e Tenta ir no procura. mercado comprar uma lavadora de alta pressão. Pois é, cara. Né? Tava quanto isso aí? 300 pila? 300 pila, 350, tá quanto agora? 600, 700. E aí? Mas é porque tá faltando produto, a lei da oferta e procura. Porra, mas então quebra esse negócio, cara. Exatamente. Pelo menos agora. Pelo menos agora. Mas vai faltar no estoque, dane. Se faltou no estoque, acabou. Se faltou no estoque é porque atendeu a finalidade, atendeu, né? Exatamente. Sabe? Tu vai ter tanto pra te lucrar depois com outras coisas. Não é nesse momento que tu vai obter lucro em cima de uma tragédia. E aí é o seguinte, isso é tão triste que a gente vê essa subida de preço, esse oportunismo, né? E aí a empresa está lá estampada, né? Compre produtos do Rio Grande, vamos reconstruir o Rio Grande. Meu irmão, isso aí não tem... Cara, eu não consigo. É de uma canalice, entendeu? Né, cara? Eu não consigo. O que eu tenho para dizer da Simoneto, né? Fizemos uma campanha real, com subsídio real, com 2 fases, né? Então, até ir pro ar agora essa campanha lá vai encerrar, né? E a gente está feliz de ver que pessoas conseguiram ter um Simoneto nessa casa
com um preço que tu não conseguiria adquirir em 2020, para você ter uma ideia. Então, esse é um valor realmente subsidiado, nós conseguimos fazer isso. Vai ter as doações de 50 cozinhas também para ajudar a população. Vai ser doada para uma instituição em São Leopoldo, que foi uma cidade também muito afetada. Então, foi eleita essa cidade para a gente atuar numa reconstrução. E eu acredito que até o final do ano vamos ter muita iniciativa aí para tentar colaborar de alguma forma, né? E sim, se trata de um negócio, se trata de uma empresa, que o objetivo primordial é a obtenção de lucro, mas eu acho que a gente pode humanizar o caminho. Acho que não precisa ser somente o lucro pelo lucro. E eu fico muito feliz agora também de ver que os colaboradores que perderam tudo estão voltando a produzir renda através da indenização do seu trabalho, né? Então, estamos com as lojas abertas, a gente está com uma demanda muito alta, absurda, que é justamente isso, né, que eu estou falando, né? Pois é, né? Esse era o momento, que se a gente não quisesse humanizar o caminho, era o momento de cobrar mais caro. Lógico. Porque a demanda está superior a tudo. Entendeu? Hoje falta abraço para atender a demanda que está por vir, né? Porque as pessoas também perceberam, né, que se elas não fizerem muitas vezes aquisição agora, o futuro ele é incerto, né? Mas aí tu tem outros ganhos que não precisa ser necessariamente o ganho financeiro da operação nesse momento, né? Eu vejo assim, tu me corrige se eu estiver errado ou me ajuda aí. Que é o ganho de tu atingir uma parcela da clientela que talvez não fosse a clientela da Simoneto, mas vê agora a oportunidade de adquirir um produto e se tornar futuramente um cliente em face, evidentemente, toda a qualidade, todo o que vai pagar o preço original, né? E depois, no futuro, Exatamente. ou vai indicar alguém, enfim, tu tem esse ganho institucional também, né? Sem dúvida, nós trocamos a rentabilidade pelo volume. Sim. É isso, é uma coisa que dá para fazer para tentar humanizar o caminho, né? Então, o que foi que as pessoas não fizeram, né? As pessoas mantiveram a rentabilidade e o volume vai vir naturalmente porque é um produto de necessidade da casa das pessoas que foram diretamente afetados ou quem estava no meio do processo também, né? Eu sou que eu estava terminando minha casa, né? E os móveis estavam para ser entregues, né? Então eu faço parte, inclusive, dessa jornada, né? Que algumas pessoas estavam enfrentando de fazer um bom negócio, não tem problema em relação a isso. A gente não fez uma distinção de campanha. O que a gente fez? Olha, pelo menos 30 contratos vai ser para bairros, né, específicos destinados para quem perdeu tudo, porque daí não tem graça também, né? Tu fazer uma campanha que tu está abrindo mão da tua margem, tu está subsidiando, para atender somente a população que tem recurso para comprar a qualquer momento, né? Não é isso. Não fizemos segregação, não fizemos nenhum tipo de restrição, mas colocamos uma boa cota, né, por loja, para que realmente os bairros afetados tivessem prioridade, né? Então isso humanizou muito a nossa proposta e a gente aumenta o leque, né? Nesse aumento do leque a gente vai pegar clientes que originalmente, né, eram clientes que não optariam pela nossa solução por conta do nosso posicionamento, né? A gente não é uma empresa que atua no mercado de menor preço, né? E para alguns mercados, né, para algumas pessoas, o preço era um fator preponderante, mesmo que isso compreenda a perda da qualidade, né, ou o aumento do risco, né? Então aquele negócio sedutor, né, de vou fazer aquele negócio maravilhoso e às vezes tu nem recebe. A gente sabe que isso é uma realidade triste aí, no mundo aí da marcenaria e tudo mais, né? Mas fizemos justamente esse trabalho. E o que a gente percebe, né? A gente percebe que depois que a pessoa possui um certo produto e ela consegue na prática notar que é diferente, ela se propõe no futuro a pagar um pouco mais caro, né, para ter esse produto de novo, porque agora ela tem um comparativo. Exato. Né? Teve a experiência, né? Ela teve a experiência, então ela tem um comparativo. Olha, realmente, né, é mais caro, mas olha a diferença do que eu tinha e agora do que eu tenho, né? Então isso é uma coisa que muitas vezes na conversa, no diálogo, a gente tenta apresentar, mostrar que realmente é diferente. Né? Tu não está pagando mais caro por uma etiqueta, tu está pagando mais caro por uma empresa que tem o melhor produto do mercado, que tem processos bem definidos, que tem garantia, que tem assistência técnica, que tem lastro, né? Então, assim, tu está levando todo esse pacote para casa. Então, tu está levando uma marca como um todo. Né? A gente não está cobrando pela etiqueta, né? Eu brinco que eu vendo a camisa da Lacoste, né, sem cobrar pelo jacarezinho, né? Então hoje eu vendo a melhor camisa do mercado, né? Mas o nosso preço ele não está posicionado por grife, ele está posicionado realmente por qualidade, durabilidade e tudo mais. Então a gente está nesse momento atendendo um público que é um público que não é um público que a gente atinge geralmente, né? E a gente está muito feliz com isso, porque tem sido uma experiência para nós também, de saber que dá para a gente aumentar o nosso leque, dá para a gente atender e mostrar
para esse cliente que ele está fazendo uma aquisição que vai durar muito tempo na casa dele e que não vai ser o produto mais barato, que vai ser um fator determinante para o sucesso dele ao longo do tempo. Mas quando ele tem essa oportunidade de adquirir, porque hoje tu consegue adquirir, né, nessas campanhas, as pessoas adquiriram um produto da Simoneto com preço de mercado abaixo do modulado, para tu ter uma ideia. Né? Sim. Então agora a pessoa olha e diz, não, realmente é diferente, eu tenho um móvel agora que ele vai ter até o teto, né? Eu tenho uma dobradiça com amortecimento que ela realmente funciona, né? Eu tenho aqui as minhas gavetas muito bem ajustadas, e se ela não estiver bem ajustada, eu não pago um centavo para que venha alguém da Simoneto aqui para ajustar. Então a gente entende que isso vai gerar para o futuro uma carteira de clientes fiéis, né? Que antes não nos pertenciam. Então eu tento ver com bons olhos, né, essa ação que a gente tomou, e eu aposto justamente na experiência, né, para que no futuro a gente volte a vender para essas pessoas. E o legal é que chega nessas pessoas sem perder todas essas qualificações do produto. Exatamente. Né? Não houve nenhuma adaptação para chegar nesse valor. Não. Tu oferece o mesmo conjunto de soluções, né, e de materiais como se fosse o preço normal. E aí eu acho que acho que essa é a grande sacada, entendeu? Sim. Porque tu não está comprando vamos comparar com o mercado de automóvel, não está comprando um automóvel daquela marca pelado. Sim. Entendeu? Tu não pelado. Tu tá comprando ele com o acessório que ele vem original de fábrica e mais os plus ali e tal. Pô, do cara pensa, poxa vida, a escolha, eu acho que a palavra se torna óbvia depois. Sem dúvida. Isso aí que tu falou é uma coisa muito importante, e tirando a situação que a gente vive agora, a gente tem que ter um olhar muito importante. Por quê? Porque é sabido no mercado, né, que algumas marcas, algumas bandeiras, né, proprietário de loja, eles te vendem uma marca, mas na hora da entrega eles não te entregam essa marca. Isso aí é uma prática aí terrível, né? Mas que a gente sabe que infelizmente ainda acontece, né? Então, tu apresenta uma loja com uma qualidade incrível, né, daquele fabricante, né? As fábricas em geral todas são muito sérias. E na hora da entrega, tu entrega um produto local, muitas vezes de marcenaria, tá? Então isso acontece, a gente sabe, né? Mas às vezes faltam elementos, né? Muitas vezes para combater, né? Mas a gente faz um processo educacional com o nosso cliente, dizer o seguinte, olha aqui, ó, eu só tenho isso aqui para te entregar. Entendeu? Eu tenho 80 cores no meu catálogo, tá? Se o cliente quiser uma cor diferente do que eu tenho no catálogo, eu vou dizer, cara, eu vou te agradecer a oportunidade, mas eu não consigo te atender. Eu tenho essas cores aqui. Né? Se em alguma outra loja alguém te apresentar 80 cores, mas eu queria uma cor que não tem, e ela falar, não, mas eu consigo para ti, cuidado. Sim. Cuidado, tá? Pode ser uma flexibilização da fábrica? Pode, mas pode ser também outra coisa, tá? Então tem que tomar cuidado. Então a gente tem um processo muito, eu falo que é restrito, né? E isso em primeira instância pode parecer uma coisa ruim, mas na verdade é uma coisa muito boa. Porque eu dou garantia da rastreabilidade. Claro. Entendeu? Eu falo, eu tenho essas 80 cores, porque essas 80 cores foram vendidas direto da Duratex, da Guararapes, da Arauco, direto para a indústria. E a indústria sabe que aquele lote de primeira classe, né? Porque a indústria tu tem a classe A, B, C, D, qualidade industrial, e tu tem o refugo, né? Então assim, a gente está trabalhando com painéis de classe A, então eu tenho rastreabilidade, então eu não consigo baixar minha qualidade para baixar o preço. E aí, se eu conseguisse, eu caí naquela turma, né, que está fazendo propaganda, que também não é o né? caso, né? Exatamente, né? Então assim, hoje não, hoje tu tá pagando mais barato pelo produto que eu sempre trabalhei. Perfeito, João Lacerda. Estamos indo pro final aqui de mais um encontro no nosso bate-papo planejado, que hoje falou absolutamente sobre tudo, né, cara? Por favor. Já pensou em João Lacerda, gerente geral e cientista político? Olha aí. Cara, mas olha, é um título de nobreza, praticamente. Deus do céu. João, muitíssimo obrigado. Prazer te receber de novo aqui. Prazer todo meu. Né? Eu vou ficar te devendo a Heineken. Né? Fica pra próxima, né? Próxima, né? Não, mas... Terça de noite, que tal? Mas falando sério, cara, obrigado pela participação. Feliz em que tu voltou com um programa. Eu acho que a gente tem muito ainda por falar. E a casa é sua, sempre. Obrigado, agradeço a oportunidade. Quero mandar um recado de dizer que ninguém tá bem, né, Alexandre? Ninguém tá bem. A gente ainda vai passar um tempo aí pra superar. Sim. Mas quem está buscando hoje, né, reconstruir sua vida,
mesmo que tenha não perdido, né? O perdido ou não perdido não interessa, né? Mas que está buscando hoje um parceiro de valor, uma empresa séria, né? Que se compromete não somente com a questão do lucro a qualquer preço, né? Ou qualquer tipo de vantagem, mas está buscando uma empresa que seja parceira, né? Principalmente nesse momento, conta com a Simoneto. Então são 17 anos aqui no Rio Grande do Sul, a fábrica vai fazer 37 anos também. Então somos empresas sérias que entrega valor, né, e de uma forma o mais humana possível dentro das nossas possibilidades. Não somos perfeitos também, temos uma série de defeitos, mas a gente está tentando lutar o bom combate e andar no bom caminho. Muito bem, meu querido, um grande abraço. João Lacerda, de Simoneto, Grupo Duarte. Agradecendo também a sua companhia, a sua visita aqui, e já te pedindo aí, não fiz no começo, vou pedir agora, para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, compartilhar o nosso conteúdo. É sempre um prazer enorme receber você. A todos vocês, um super abraço, grande obrigado, bom final de semana, e até a próxima sexta-feira aqui no Bate-Papo Planejado.